Fala galera, beleza? Tranquilo? Uma sugestão de um dos membros do grupo, do nosso movimento Fé Inteligente, o Davi, de Caxias, se eu não estou enganado. Ele me perguntou, cara, quais são os livros que tu tem utilizado aí pro conteúdo e quais são os livros que tu sugere para nós nos aprofundarmos, estudarmos mais. E eu vou apresentar, galera, esses livros que eu tenho utilizado aí como referência, como base para os meus estudos, para poder compartilhar com vocês aí no nosso movimento Fé Inteligente, né? E eu vou começar, galera, com os livros históricos, de história relacionada à história da igreja, mas alguns ou outros não vão ser diretamente livros históricos acadêmicos, ou se propor ser um livro de história, né? Como, por exemplo, esse primeiro que eu vou apresentar aqui para vocês, que é o Evangelho Completo, um livro do pastor Leandro Vieira, onde ele aborda o que é o Evangelho e por que eu coloco ele nessa categoria de livro histórico. Não diretamente, por quê? Porque no que ele se propõe nesse livro, ele tem que trazer abordagens, acontecimentos históricos, não tendo o intuito de trazer a história referente do acontecimento, mas abordando ali o porquê do surgimento daquela ideia, daquela teologia, onde se deturpou a questão do evangelho. Cara, é um livro assim, ó, que como no teu estudo de história é bom, para teu estudo teológico é ótimo, para o teu estudo devocional ele também vai ser bênção, por mais que não se proponha ser um livro devocional, que ele não é, mas é um baita livro, cara, o Evangelho Completo, né? Introdução ao conteúdo, abrangência e a temporalidade da mensagem. Então é um baita livro, né? Eu quero ler aqui o sumário para vocês verem alguns capítulos que ele aborda rapidamente aqui, ó. Introdução ao Evangelho, o que é o Evangelho, né? O Evangelho, capítulo 2, o Evangelho é sociedade plural. O Evangelho da Graça, de Azusa a Genebra. Quem sabe o que eu estou falando aqui, ó, tá falando de duas linhas teológicas. Tá falando da Azusa, que é talvez um dos grandes avivamentos e o maior avivamento do século XX, que foi o surgimento aí do pentecostalismo, né? E Genebra tá falando diretamente de Calvino, né? Então a linha reformada calvinista. Então é interessante abordar esse livro, né? O Evangelho do Reino, o Reino e Roma, a Shalom e a Pax Romana. Cara, é muito interessante, ó, as abordagens. O Evangelho Eterno, o Evangelho Espírito da época, é onde eu tenho me debruçado e tenho ainda utilizado muito do que tem nesse livro para abordar esse tema. É um tema que eu tenho estudado, né? O Espírito da época, que tem moldado, os pregadores têm se moldado ao Espírito da época. É um tema, um assunto, um estudo aí que eu vou estar trazendo no nosso grupo. Já trouxe algo referente, né, quando eu falei da era da fragmentação, e outra live que eu falei que não é como nós não é a partir do que nós achamos o que a Bíblia diz, a partir do que nós pensamos sobre Deus, mas é o que a Bíblia diz, porque ela é a palavra de Deus. Então esse livro aqui, cara, eu indico você investir nele, é um livro top, galera, top. Creio eu que na livraria do Jesuscope e talvez na Amazon você encontra. Beleza? Qual outro livro que eu tenho utilizado para os estudos? Um livro que recentemente fiz um investimento nele, que é Os Outros da Bíblia. Cara, baita livro do professor André Daniel Henke. Esse livro aqui ele vai tratar sobre os povos que influenciaram o povo de Israel, os egípcios, os gregos, os romanos, lá diretamente no início de tudo, né? Os assírios, os persas. É um baita de um livro. Tu vai ganhar em conhecimento geral de história da antiguidade, onde vai estar falando dessas primeiras civilizações, e tu vai compreender, quando tu lê o texto bíblico ali, tu vai entender o texto, o contexto que se passava em Juízes, em Primeira Reis, Segunda Reis, o contexto que se passava em Gênesis ali, né? Em Êxodo principalmente, né? Porque vai abordar o Egito aqui também nesse livro. É um baita livro. Ele tem outro livro que é o Aqueles da Bíblia, onde ele trata diretamente do povo de Israel. Então vale a pena investir. É um livro, olha, pela riqueza de conhecimento que ele tem, o valor é simbólico, né? Ele está na casa dos 20 a 30 reais. É um baita livro do professor André Daniel Henke. Outro livro, galera, que eu utilizei, né, é um livro que não é meu, como o Evangelho Completo também não é meu. Ele é emprestado talvez de um dos colaboradores diretos desse projeto, que é o Brunão, né, o Bruno Lima, meu brother. Ele me emprestou esse livro aqui do reverendo Hernandes Dias Lopes. Cara, eu devorei esse livro aqui, ó, porque ele é bem pequeno, mas ele é resumido, e para a questão devocional ele é uma benção, né? Esse livro tem o título Panorama da História Cristã. Então ele resume a história da igreja, né, até os dias de hoje, mais ou menos assim. E cara, é uma riqueza, cara, é uma riqueza esse livro. Ele aborda alguns testemunhos de alguns mártires logo no início da igreja.
E é tremendo, cara. Você que quer iniciar, quer me aprofundar, William, quero me aprofundar no estudo da história da igreja, quero investir no livro, eu indico para você Panorama da História Cristã. É um livro, né, resumido, mas nas nossas aulas e nos temas que nós vamos tratar vai te dar uma boa base. É obrigado a comprar? Não, não é obrigado a comprar. É obrigado a comprar para participar das aulas de forma nenhuma, mas você vai crescer ainda mais em conhecimento. Outro livro que ele é bastante debatido pela galera da história da igreja, história do cristianismo, é esse livro aqui do Bruce Shelley. Eu gosto dele. A galera do Convergência, de um dos cursos que eu faço deles, citam esse livro bastante, que é a História do Cristianismo. Eu utilizo ele, curto muito ele. É um livro mais robusto, né? Ele vai tratar do primeiro século até a nossa era também. É um baita investimento. Outro livro que eu tenho, Os Pais Apostólicos, né? Os Pais Apostólicos, ele é um livro resumidão também. Resumidão no sentido do que, ó, ele vai tratar logo do início dos discípulos dos apóstolos, daqueles que continuaram na liderança da igreja após os apóstolos morrerem. Então ele vai tratar de alguns livros clássicos da tradição cristã, como o Diagoneto, vai tratar o Pastor de Hermas, a Epístola de Barnabé, a carta, o ensino do Senhor ao Gentil pelos 12 apóstolos, a Epístola de Policarpo. Vai tratar... são livros que são cânon, William, vai deturpar minha fé de forma nenhuma. São livros que são relacionados à história da igreja, à tradição cristã, logo lá no início. Então é um baita livro de investir. Eu tenho outro livro que é dessa coleção, que são Os Mártires, que remete a outro tempo, né, do John Fox. É um baita livro, eu tenho ele e não trouxe ele aqui para mostrar para vocês. Então, relacionar a história da igreja, alguma base teológica, e aonde vai ter alguma abordagem na história, no desenvolver do livro, eu tenho utilizado esses livros para os meus estudos e para minha leitura. Relacionar a teologia. Relacionar a teologia, eu tenho esse livro aqui, Manual Prático de Teologia. Ele é uma teologia sistemática pentecostal, né? Então, mas ela vai abordar, é um livro completo, né? Também, olha, bem robusto, né? É um livro que eu indico sim. Ele não vai ter por mais que ele seja pentecostal, ele não vai, eu não achei ele tendencioso ao pentecostalismo. E também ele, na questão da escatologia, ele nem aborda a questão escatológica aqui. Porque a escatologia apresenta várias linhas e talvez não era a proposta desse livro, né? Manual Prático de Teologia. É um livro que vale a pena investir. Depois eu tenho esse aqui, ó, Teologia Cristã em Quadros. É um livro que eu utilizo, ele também é emprestado, esse aqui é emprestado. Ele é um livro que, cara, ele apresenta várias linhas teológicas em toda a abordagem teológica que ele vai tratar, todo o tema teológico que ele vai tratar. Por exemplo, questão da ceia, que ele trata aqui na questão já dos sacramentos, na eclesiologia que faz parte do teologia sistemática. Ele vai apresentar a linha wesleyana, a linha luterana, a linha presbiteriana, ele vai apresentar várias linhas teológicas. Então é um livro assim, ó, muito didático e, cara, vale a pena investir. Não sei se você vai encontrar ele, porque ele é um livro que já aparentemente é bem antigo, mas se você procurar a Teologia Cristã em Quadros, creio que vale a pena, porque é algo bem didático e sistemático. Galera, depois relacionar a história, base histórica, que não é cristã, não é tendencioso a nós, eu tenho os livros do curso da faculdade, né? Eu tenho esse aqui, ó, Introdução aos Estudos Históricos, né? A historiografia, que ele vai tratar o que é história, né, o estudo da história. Eu deixo ele bem à vista, porque volta e meia eu pego ele. Metodologia do ensino da história, que é importante, né, até para abordagem das aulas. E esse aqui que é top, cara, Teoria da História e Historiografia. Aqui vai apresentar várias escolas e várias linhas da filosofia, das ideias de grandes filósofos, né, estudiosos do seu tempo. Vai tratar sobre Nietzsche, vai tratar sobre Karl Marx, vai tratar sobre a escola dos análises, vai tratar sobre Max Weber. Cara, gente aí de quentucha, né, no sentido acadêmico. Então o que acontece? São livros importantes no quesito do quê? Eu creio assim, ó, que não é uma verdade absoluta que alguém, para ensinar e compartilhar algo, tem que ser um acadêmico. Longe disso, né? Temos pessoas aí, mentes geniais, que não tiveram na academia, mas com certeza sabem as referências e as fontes. No meu caso, como eu faço a graduação, eu tenho acesso a esses livros que são portas
né? Eu falo que, por exemplo, a faculdade é uma porta que ela é um lugar que vai te apresentar várias portas, vários conteúdos, se a faculdade for boa, né? E é onde tu vai ter que estudar, te desbruçar e pesquisar. Ah, não vou fazer um curso acadêmico, não pretendo. Cara, beleza, até, né, a intenção do movimento Fé Inteligente é isso. É poder instigar você a estudar e apresentar as referências para você procurar. E então, se você sabe as referências aqui, você vai saber, você vai poder se aprofundar nos seus estudos. A minha abordagem é histórica, mas o movimento ele vai abordar outras áreas também. Então, no meu caso, eu tenho acesso a esse conteúdo mais acadêmico. Fora a academia, diretamente, também relacionado à história, eu tenho esse livro aqui, ó, que é de História Geral, toda História Geral. Eu ganhei do Brunão também esse livro, né? É um baita colaborador esse cara. Volte e meia, ele compra livro, investe, me apresentei, me empresta já de novinho ali. E esse que ele me deu. E é um livro top também, referência, andei pesquisando ele. E o outro livro que eu tenho, cara, que é um clássico, cara, do Eric Hobsbawm, é A Era dos Extremos. É um investimento que eu fiz, ele é top. É uma coletânea de livro sobre as eras. E esse aqui ele trata sobre o breve século XX, né, que foi as duas grandes guerras mundiais. É um livro quente o chão, tem 570 e poucas páginas. Enfim, galera, esses são os livros que eu tenho utilizado para estudar como base para os nossos conteúdos. É pouco, com certeza é pouco, mas também utilizo de cursos que eu faço do pessoal da escola do Ministério Convergência. Também tenho referências aqui no Sul de professores como o professor André Daniel Henrique, volta e meia eu vejo algum outro conteúdo dele. O professor Lucas Gesta, que é um doutor de História, também tenho ele como referência aí para pesquisa. Na questão da teologia, eu pego o Bibotalk, o Bibo, cara é quentucho, aborda muito, né, bem profundo. Até o pessoal fala, né, os quentuchão lá que aparecem para fazer o podcast com ele, falam assim que o Bibotalk é uma faculdade, né, praticamente. Então eu recomendo vocês escutarem. E é isso aí, galera, né? Buscando referência, buscando base, fundamentação pra gente não estar falando bobagem. E aquilo, né? Investir em conhecimento é investir numa riqueza que ninguém pode roubar você, ninguém pode tirar isso de você. E o conhecimento é a chave que abre portas. É isso aí. Deus abençoe vocês. Esses aqui são os livros. Você quer investir em algum livro, me chama no WhatsApp, me chama no privado, que eu te mando o link desses livros aí. Beleza? Glória a Deus. Falou, galera. Tamo junto.